Pasta 2. Henry David Thoreau. Walden, A Vida nos Bosques. Talvez nem devêssemos arranjar roupas novas. Por mais sujas ou esfarrapadas que estivessem, as velhas, enquanto não tivéssemos dirigido, realizado ou navegado de maneira que nos sentíssemos homens novos dentro de roupas velhas. Aí sim, continuar com ela seria como guardar vinho novo em odres velhos. Nosso estado de mudança, nossa estação de muda, como a das aves, deve ser um momento de crise em nossa vida. A mobelha, durante a muda, se retira para um lago solitário. Assim também a cobra solta sua casca e a lagarta seu casulo, por expansão e trabalho interno. Pois as roupas são apenas nossa película mais externa e nosso invólucro mortal. Do contrário, estaremos navegando sob bandeiras falsas e, afinal, seremos inevitavelmente desmascarados por nossa própria opinião e pela opinião da humanidade. Vestimos camadas e mais camadas de roupas como se fôssemos plantas exógenas crescendo por adições externas. Nossa roupa exterior, a miúde, finas e elegantes, são nossa epiderme ou falsa pele, que não faz parte de nossa vida e pode ser removida aqui e ali sem maiores danos. Nossas roupas mais grossas, usadas constantemente, são nosso tegumento ou córtex, mas nossas camisas são nosso floema ou verdadeira casca, que não pode ser retirada sem deixar marcas e destruir o homem. Eu acredito que todas as raças, em algumas estações, usam algo equivalente à camisa. É bom que um homem se vista com tanta simplicidade que pode tocar em si mesmo no escuro e que viva sob todos os aspectos de forma tão despojada e pronta que, se um inimigo tomar a cidade, ele pode, como o velho filósofo, sair pelo portão com as mãos vazias, sem nenhuma preocupação. Se uma peça de roupa grossa equivale, para quase todos os fins, a 3 peças leves, e é possível comprar roupas baratas a um preço que realmente cabe no bolso do cliente, se um casaco grosso pode ser comprado por $5 e vai durar pelo menos o mesmo número de anos, calças grossas por $2, botas de couro por $1,50 o par, um chapéu de verão por $0,25 e um gorro de frio por 62 centavos e meio, ou se dá para fazer em casa um ainda melhor a custo nominal. Haverá alguém tão pobre que, vestindo essas roupas que saíram de seu próprio ganha-pão, não encontre sábios que o reverenciem? Quando peço uma roupa de um determinado feitio para minha costureira, ela me diz com um ar muito sério: eles não fazem assim agora, sem nenhuma ênfase no eles, como se estivesse citando uma autoridade tão impessoal quanto os fados. E é difícil conseguir que ela faça o que eu quero, simplesmente porque ela não consegue acreditar que realmente quero o que eu estou dizendo e que sou tão temerário assim. Quando ouço essa sentença oracular, fico absorto em meus pensamentos por alguns instantes, repetindo para mim mesmo cada palavra em separado, para conseguir entender o sentido daquilo, para conseguir descobrir qual é o grau de consanguinidade e parentesco entre eles e mim, e qual é a autoridade que eles podem ter num assunto que me afeta tão de perto. Finalmente me sinto inclinado a responder a ela em igual tom de mistério, também sem nenhuma ênfase no eles. É verdade, eles não faziam assim até pouco tempo atrás. Mas agora eles fazem. De que adianta tirar minhas medidas se ela não mede meu caráter? Mas apenas a largura de meus ombros, como se fosse um cabide para jogar o casaco por cima. Cultuamos não as graças, não as parcas, mas a moda. Ela fia, tece e corta com toda autoridade. O macaco líder em Paris põe um gorro de turista. Todos os macacos na América fazem igual. Às vezes perco as esperanças de conseguir qualquer coisa totalmente simples e honesta neste mundo, feita pela mão dos homens. Eles teriam de ser passados antes por uma prensa bem pesada
que espremesse fora todas as suas velhas ideias. Demoraria um pouco até ficarem de pé outra vez. E mesmo assim, sobraria um deles como uma minhoca na cabeça, nascida de um ovo depositado ali. Ninguém sabe quando, pois nem o fogo consegue matar essas coisas. Vocês teriam tido aquela trabalheira à toa. Em todo caso, não vamos esquecer que, graças a uma múmia, chegou até nós um pouco de trigo egípcio. De modo geral, penso que não se pode dizer que o vestuário tenha sido alçado neste ou em qualquer outro país. A dignidade de uma arte. Hoje em dia, os homens se arranjam com o que lhes cai na mão. Como náufragos, vestem o que encontram na praia e a uma pequena distância no tempo ou no espaço, riem das fantasias uns dos outros. Toda a geração ri das modas antigas, mas segue religiosamente as novas. Achamos muito engraçados os trajes de Henrique VIII ou da Rainha Elizabeth, como se fossem as roupas do rei e da rainha das Ilhas Canibais. Toda roupa fora do corpo é patética ou grotesca. É apenas o olhar sério e perscrutador no rosto, acima dos trajes, e a vida sincera sob eles que refreiam o riso e consagram a indumentária de qualquer povo. Se o arlequim tiver um acesso de cólica, seus enfeites também terão de lhe servir nessa situação. Quando o soldado é atingido por um canhonaço, os farrapos lhe assentam tão bem quanto a púrpura. O gosto pueril e selvagem dos homens e mulheres por novos padrões mantém-se sabe lá quantas pessoas, chacoalhando e espiando caleidoscópicos, até encontrar o desenho especial que esta geração quer hoje em dia. Os fabricantes já sabem que esse gosto é mero capricho. Entre dois padrões que diferenciam apenas por uns fios a mais ou menos de uma determinada cor, um venderá rápido e o outro ficará na prateleira. Embora muitas vezes aconteça que na estação seguinte este outro passe a ser a última moda. Comparado a isso, a tatuagem não é tão medonha como dizem. Não é bárbara pelo simples fato de que a impressão é profunda e indelével. Não creio que nosso sistema fabril seja a melhor maneira de fornecer roupas aos homens. A condição dos operários está se tornando cada vez mais parecida com a da Inglaterra. Isso não é de admirar, pois, pelo que vi ou ouvi falar, o objetivo principal não é que a humanidade possa andar vestida com qualidade e honestidade, e sim, indubitavelmente, que as empresas possam enriquecer. A longo prazo, os homens só alcançam aquilo que almejam. Portanto, mesmo que falissem de imediato, melhor seria que almejassem algo elevado. Quanto ao abrigo, não nego que agora é uma coisa necessária à vida. Embora existam casos de homens que se arranjaram sem ele por longos períodos e em países mais frios do que o nosso, Samuel Lang diz que o lapônio com sua roupa de pele e num saco de pele que põe na cabeça e nos ombros, dorme noite após noite na neve, num tal frio que extinguiria a vida de qualquer outro vestido com roupas de lã. Ele viu os lapônios dormirem assim. E, no entanto, acrescenta, não são mais robustos do que outros povos. Mas, provavelmente, o homem não demorou muito tempo para descobrir a conveniência de uma casa, dos confortos domésticos, ou seja lá a expressão que possa ter originalmente designado as satisfações da casa em si, não da família. Embora devam ser extremamente limitadas e ocasionais, naqueles climas em que a casa está mentalmente associada, sobretudo ao inverno ou à estação das chuvas, sendo desnecessária durante 2/3 do ano, quando basta um guarda-sol. Em nosso clima no verão, antigamente a casa era quase só uma cobertura para passar a noite. Nas gazetas índias, uma tenda simbolizava um dia de marcha, e uma fileira de tendas, entalhadas ou pintadas na casca de uma árvore, significava o número de vezes que tinham acampado. O homem não foi criado tão robusto e com membros tão grandes, senão para tentar estreitar seu mundo e se emparedar num espaço onde caiba.
No começo ele vivia nu e ao ar livre, mas embora isso fosse bastante agradável num clima sereno e quente durante o dia, provavelmente a época das chuvas e o inverno, para nem mencionar o sol tórrido, acabariam com sua raça ainda incipiente se ele não fosse logo se proteger sob o abrigo de uma casa. Adão e Eva, segundo a fábula, usaram caramanchão antes de vestir qualquer roupa. O homem queria um lar, um local de calor, ou conforto. Primeiro de calor físico e depois o calor das afeições. Podemos imaginar uma época na infância da espécie humana em que algum mortal teve a iniciativa de se arrastar para dentro de uma cavidade na rocha, em busca de abrigo. Toda criança, em certa medida, repete os inícios do mundo e gosta de ficar ao ar livre, mesmo no frio e na umidade. Brinca de casinha, de cavalinho, com um instinto para aquilo. Quem não lembra o interesse com que, quando criança, olhava as escarpadas rochas ou qualquer atalho que desse para uma caverna? Era o anseio natural daquela parcela, de alguma parcela de nossos ancestrais mais primitivos, que ainda sobreviviam em nós. Da caverna passamos para os tetos de folhas de palmeira, de casca e galhos, de pano estendido, de palha e capim, de tábuas e tabuilhas, de pedras e telhas. No final, não sabemos o que é viver ao ar livre. Nossa vida é mais doméstica do que pensamos. Da lareira ao campo há uma grande distância. Seria bom, talvez, que passássemos mais dias e mais noites sem qualquer obstáculo entre nós e os corpos celestes. Que o poeta não falasse tanto sob um teto, ou o santo não ficasse ali por tanto tempo. Aves não cantam em cavernas, pombas não alimentam sua inocência em pombais. Mas se alguém pretende construir uma moradia, é melhor empregar um pouco de esperteza yankee, para não terminar em um reformatório, ou um labirinto sem saída, um museu, um albergue, uma prisão, ou um esplêndido mausoléu. Vejam, em primeiro lugar, qual é o mínimo absolutamente necessário para um abrigo. Vi índios penobscotes aqui na cidade, morando em tendas de algodão fino, enquanto a neve atingia quase 30 centímetros em volta deles. E achei que até gostariam que ela estivesse mais alta para protegê-los do vento. Tempos atrás, quando a questão de ganhar honestamente minha vida e ter liberdade para minhas próprias atividades me afligia ainda mais do que hoje, pois infelizmente acabei ficando um tanto insensível. Eu costumava ver um caixote grande na ferrovia com 1,80 m de comprimento por 90 centímetros de largura, onde os trabalhadores trancavam suas ferramentas à noite. Aquilo me deu a ideia de que qualquer homem que andasse apertado poderia arranjar um daqueles por $1. Abriria alguns furos de ferruma para ter um pouco de ventilação, entraria dentro dele à noite, ou quando chovesse, fecharia a tampa e assim poderia ter liberdade em seu amor e ser livre em sua alma. Não parecia a pior alternativa, tampouco uma opção indesejável, de maneira nenhuma. Você poderia ficar acordado até a hora que quisesse, e quando levantasse, poderia ir embora sem nenhum senhorio ou fazendeiro a persegui-lo por causa do aluguel. Muitos do que quase morrem para pagar o aluguel de um caixote maior e mais luxuoso não é um assunto que pode ser tratado com leveza, mas nem por isso pode ser deixado de lado. No passado, uma raça rude e resistente, que vivia a maior parte do tempo ao ar livre, fez boas casas por aqui usando quase que exclusivamente materiais que a natureza já lhe fornecia prontos. Gookin, que foi o superintendente dos índios submetidos à colônia de Massachusetts, escrevendo em 1674, diz: as melhores casas têm uma cobertura muito bem feita, firme e quente, de cascas de árvores tiradas dos troncos na época em que a seiva sobe, as quais ainda verdes são prensadas em lâminas sob grandes toras de madeira.
As mais simples são cobertas com esteiras que eles fazem com uma espécie de junco. Também são igualmente firmes e quentes, mas não tão boas quanto as primeiras. Algumas que eu vi têm 20 a 30 metros de comprimento e 10 de largura. Muitas vezes me hospedei nas tendas deles. Achei tão quentes quanto as melhores casas inglesas. Ele acrescenta que geralmente eram forradas por dentro e no chão com esteiras bem trançadas e bordadas, e tinham vários utensílios. Os índios chegavam a regular a entrada do vento com uma esteira pendurada sobre o orifício no teto e acionada por um cordel. No primeiro caso, levava no máximo 2 dias para erguer uma tenda daquelas, a qual podia ser desmontada e embalada em poucas horas. E todas as famílias tinham uma tenda ou um espaço dentro de uma delas. No estado selvagem, toda família possui um bom abrigo e suficiente para suas necessidades mais simples e rústicas. Mas acho que não é exagero dizer que, se as aves do ar têm seus ninhos, as raposas suas tocas e o selvagem suas tendas, na sociedade civilizada moderna, só metade das famílias possuem um abrigo. Nas vilas grandes e nas cidades, onde predomina especialmente a civilização, a quantidade dos que têm abrigo próprio é uma parcela muito pequena do total. Os restantes pagam por essa roupa mais externa de todas, que se tornou indispensável no verão e no inverno. Uma taxa anual que daria para comprar uma aldeia inteira de tendas índias, mas que agora contribui para mantê-los na pobreza durante a vida toda. Não quero insistir na desvantagem de alugar em comparação a possuir, mas é evidente que o selvagem possui seu abrigo porque custa pouco, ao passo que o homem civilizado, normalmente, aluga o seu porque não pode possuí-lo. E com o tempo nem vai mais conseguir alugar. Mas, responde alguém, simplesmente pagando essa taxa, o civilizado pobre pode morar numa casa que é um palácio, em comparação à do selvagem. Um aluguel anual de 25 a 100 dólares, tais são os preços da região, permite-lhe gozar das melhorias dos séculos. Aposentos amplos, pintura e papel claro nas paredes, uma lareira Rumford, paredes reforçadas com argamassas venezianas, encanamento de cobre, fechos de mola, um porão espaçoso e outras coisas mais. Mas como é que este homem que dizem gozar dessas coisas, geralmente é um civilizado pobre, enquanto o selvagem que não dispõe delas é rico em condição de selvagem? Quando afirmam que a civilização é um verdadeiro avanço na condição do homem, e penso que é, embora só os sábios aproveitem suas vantagens, precisam demonstrar que ela criou moradias melhores sem serem mais caras. E o custo de uma coisa é a quantidade do que chamo de vida que é preciso dar em troca, à vista ou a prazo. Uma casa média aqui nas redondezas custa cerca de uns 800 dólares. E juntar esse dinheiro leva de 10 a 15 anos da vida do trabalhador, mesmo que ele não tenha que sustentar uma família, calculando em $1 o valor monetário da diária de um homem, pois se alguns ganham mais, outros ganham menos. De modo que ele terá de gastar geralmente mais da metade da vida antes de poder ter uma tenda própria. Supondo que, em vez de comprar, ele pague aluguel, continua a ser uma difícil escolha entre dois males. Seria sábio da parte do selvagem trocar sua tenda por um palácio nesses termos? Pode-se supor que estou reduzindo praticamente toda a vantagem de possuir essa propriedade supérflua a uma reserva para o futuro do indivíduo, principalmente para pagar as despesas de seu funeral. Mas talvez não se exija de um homem que ele enterre a si mesmo. De qualquer forma, isso indica uma diferença importante entre o civilizado e o selvagem. Sem dúvida, quando se transforma a vida de um povo civilizado numa instituição que absorve tanto a vida do indivíduo para preservar e aprimorar a vida da raça, a intenção é por nosso bem. Mas quero mostrar a que sacrifício se obtém hoje essa vantagem.
e sugerir que poderíamos viver com todas as vantagens sem nenhuma das desvantagens. O que quereis dizer ao afirmar que pobres sempre tereis convosco, ou que os pais comeram as uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes embotados? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Quando olho meus vizinhos, os agricultores de Concorde, que vivem pelo menos tão bem quanto as outras classes, vejo que na maioria labutam 20, 30 ou 40 anos, até se tornarem os verdadeiros donos de suas terras, que usualmente herdaram com dívidas ou compraram com dinheiro emprestado. Podemos calcular 1/3 desse preço com o custo de suas casas, mas geralmente ainda não acabaram de pagar. É verdade que os encargos às vezes são mais altos do que o valor do sítio, e assim o próprio sítio se torna um grande encargo. Que ainda por cima um homem tem que herdar, pois diz que já está acostumado a ele. Perguntando aos funcionários da coletoria, fico surpreso ao ver que não conseguem citar uma dúzia de pessoas na cidade que tenham sítios sem dívidas. Se vocês quiserem saber a história desses terrenos rurais, perguntem no banco onde estão hipotecados. É tão raro o sujeito que realmente pagou o sítio com seu trabalho que qualquer vizinho pode apontá-lo com o dedo. Duvido que haja 3 deles em Concorde. O que se fala dos comerciantes, que uma enorme maioria, chegando a 97% deles, certamente vai falir. Também ocorre com os agricultores. Mas quanto aos comerciantes, um deles diz a esse respeito que grande parte das falências não são verdadeiras falências financeiras, mas apenas falências na hora de honrar os compromissos, porque é uma coisa inconveniente. Ou seja, o que vai à falência é a moral. Mas isso dá um aspecto infinitamente pior à questão e sugere, ademais, que provavelmente nem mesmo os outros 3% conseguem salvar a alma e estão falidos no sentido pior do que aqueles que vão honestamente à falência. A falência e o não reconhecimento de uma dívida são os trampolins de onde boa parte de nossa civilização dá seus saltos e vira suas cambalhotas, enquanto o selvagem se mantém de pé na prancha firme da fome. E, no entanto, todos os anos, a exposição de gado do Middle Essex se realiza com grande ostentação, como se todas as engrenagens da máquina agrícola estivessem funcionando bem. O agricultor se debate para resolver o problema da subsistência com uma fórmula mais complicada do que o próprio problema. Para conseguir um cadarço de sapato, ele especula com rebanhos inteiros de gado. Com a maior habilidade, ele monta sua armadilha com um laço bem fino para agarrar o conforto e a independência, e na hora de ir embora é sua perna que fica presa na cilada. É por isso que ele é pobre. E é por uma razão parecida que todos nós, mesmo cercados de luxos, somos pobres em relação a 1000 confortos selvagens. Como canta Chapman, a falsa sociedade dos homens, por grandeza terrena, todos os confortos do céu dissipa. E quando o agricultor se torna dono de sua casa, não vai ficar mais rico, e sim mais pobre. E é a casa que se torna dona dele. Em meu entender, era válida a objeção que Momo levantou contra a casa construída por Minerva, pois não a fez móvel, o que permitiria evitar os maus vizinhos. E ela ainda se aplica, pois nossas casas são tão difíceis de manejar que não raro ficamos mais presos do que abrigados dentro delas. E os maus vizinhos que teríamos de evitar são nossos próprios míseros eus. Conheço pelo menos 1 ou 2 famílias aqui em Concorde que faz quase uma geração querem vender a casa que têm nos arrebaldes e se mudar para a cidade.
mas não conseguem vendê-la, e apenas a morte vai libertá-las. Suponhamos que a maioria consiga finalmente comprar ou alugar a casa moderna com todas as suas melhorias. Enquanto a civilização andou melhorando nossas casas, ela não melhorou por igual os homens que vão ocupá-las. Criou palácios, mas não foi tão fácil criar nobres e reis. Se as metas dos homens civilizados não valem mais do que as metas do selvagem, se ele dedica a maior parte de sua vida a obter apenas as principais necessidades e comodidades, por que haveria de ter uma moradia melhor do que o selvagem? Mas como vive a minoria pobre, talvez se descubra que, na mesma proporção em que alguns homens, nos aspectos externos, foram elevados acima do selvagem, outros foram degradados abaixo dele. O luxo de uma classe é contrabalançado pela indigência de outra. De um lado fica o palácio, do outro o asilo de mendigos e os pobres silenciosos. Os milhares que construíram as pirâmides para ser as tumbas dos faraós recebiam alho para comer, talvez nem tenham recebido um enterro decente. O pedreiro que dá o acabamento na cornige do palácio volta à noite para uma choça talvez pior do que uma tenda. É um erro supor que num país onde existam as habituais mostras de civilização, a condição de uma enorme parcela dos habitantes não possa ser tão degradada quanto a dos selvagens. Estou me referindo agora ao degradado pobre, não ao degradado rico. Para vê-lo basta olhar os barracos que por toda parte margeiam as ferrovias. Este último avanço da civilização, onde em minhas caminhadas diárias vejo seres humanos vivendo em pocilgas, passando o inverno inteiro com uma porta aberta por causa da luz, sem nenhuma pilha de lenha visível ou imaginável, e as silhuetas dos velhos e jovens permanentemente contraídas pelo longo hábito de se encolherem de frio e de fome, e o desenvolvimento interrompido de todos os seus membros e faculdades. Que bela visão olhar essa classe que foi quem fez, com seu trabalho, as obras que distinguem nossa geração. Em maior ou menor grau, é também a condição dos operários de todas as categorias na Inglaterra, que é o maior reformatório de trabalho forçado do mundo. Ou eu poderia remetê-los à Irlanda, que aparece como um dos pontos brancos ou esclarecidos no mapa. Comparem a condição física do irlandês e do índio, a do índio norte-americano, ou a do ilhéu dos mares do sul, ou a de qualquer outra raça selvagem antes de se degradar ao contato com o homem civilizado. E, no entanto, não duvido que os governantes daquele povo sejam tão sábios ou sensatos quanto a média dos governantes civilizados. A condição deles só prova quanta miséria pode acompanhar a civilização. Nem preciso mencionar os trabalhadores de nossos estados sulinos que produzem os bens de exportação deste país. E são eles mesmos um item de produção do sul. Vou me restringir aos que supostamente vivem em condições medianas. Muitos homens parecem nunca ter pensado o que é uma casa e são realmente, embora desnecessariamente, pobres a vida inteira, porque julgam necessário ter uma casa igual à dos vizinhos. Como se alguém tivesse de usar um tipo qualquer de paletó que o alfaiate resolveu cortar, ou, abandonando aos poucos o chapéu de folha de palmeira ou o boné de pele de marmota, reclamasse dos tempos difíceis porque não consegue comprar uma coroa. É possível inventar uma casa ainda mais prática e mais luxuosa do que já temos, e pela qual, no entanto, todos admitiriam que ninguém tem condições de pagar. Ficaremos sempre estudando como conseguir mais coisas dessas e nunca, nem de vez em quando, nos contentaremos com menos? O cidadão respeitável ficará ensinando com toda a gravidade, pelo preceito, pelo exemplo, a necessidade de que o jovem providencie uma determinada quantidade de galochas, guarda-chuvas
e quartos de hóspedes vazios para hóspedes vazios até morrer? Por que nosso mobiliário não pode ser tão simples quanto o dos árabes ou dos índios? Quando penso nos benfeitores da nação, que saudamos apoteoticamente como mensageiros dos céus, portadores de dádivas divinas ao homem, não vejo mentalmente nenhum séquito em seus calcanhares, nenhum carregamento de móveis elegantes atrás deles. Ou, e se eu conceder, não seria uma concessão curiosa, que nossa mobília deve ser mais complexa do que a dos árabes, na mesma proporção em que somos moral e intelectualmente superiores a eles? Hoje em dia, nossas casas vivem atravancadas e poluídas de móveis. E uma boa dona de casa preferiria jogar a maior parte no buraco do lixo do que deixar seu trabalho matinal sem terminar. Trabalho matinal. Pelas cores da aurora e pela música de Memnon, o que há de ser o trabalho matinal do homem neste mundo? Eu tinha 3 peças de calcário em minha escrivania, mas fiquei apavorado quando descobri que precisaria tirar o pó todo dia. Enquanto a mobília de meu espírito ainda estava toda empoeirada, e de desgosto joguei fora as pedras pela janela. Então, como poderia eu ter uma casa mobiliada? Prefiro sentar ao ar livre, pois o mato não junta pó, a não ser onde o homem fendeu o solo. É o luxuoso e dissipado que cria as modas que o rebanho segue com tanto empenho. O viajante que se detém dos melhores estabelecimentos, como dizem, logo descobre isso, pois os taverneiros imaginam que ele é algum sardanápalo, e se ele aceitar suas gentis atenções, logo vai ficar completamente efeminado. Penso que num vagão de trem, nossa tendência é gastar mais no luxo do que na segurança e na praticidade, e ele corre o risco de não se tornar nem seguro nem prático, e se converter apenas em uma sala de visitas moderna, com os seus divãs, sofás, persianas, tantas outras coisas orientais que estamos trazendo para o Ocidente, inventadas para as damas dos haréns, para os nativos efeminados do Império Celestial, que qualquer americano teria vergonha de conhecer. Prefiro sentar numa abóbora e ter ela inteira para mim do que me espremer com mais gente em almofadas de veludo. Prefiro andar na terra num carro de bois com ar circulando livremente do que ir para o céu no vagão luxuoso de um trem de excursão e ficar respirando malária a viagem toda. A própria simplicidade e despojamento da vida do homem nos tempos primitivos traz pelo menos essa vantagem, que ainda lhe permitia ser apenas um hóspede na natureza. Restaurado depois de comer e dormir, ele encara de novo a viagem. Morava, por assim dizer, numa tenda neste mundo, estava percorrendo os vales, ou atravessando as planícies, ou escalando o alto das montanhas. Mas ai, os homens se tornaram os instrumentos de seus instrumentos. O homem independente que colhia os frutos quando estava com fome, virou agricultor. Aquele que se abrigava sob uma árvore, agora tem uma casa para cuidar. Não acampamos mais por uma noite, mas assentamos na terra, esquecemos o céu. Adotamos o cristianismo apenas como um método aperfeiçoado de cultura agrícola. Construímos para este mundo uma mansão e para o próximo um jazigo. As melhores obras de arte expressam a luta do homem para se libertar dessa condição, mas o efeito de nossa arte é apenas dar conforto a esse estado baixo, fazer esquecer aquele estado elevado. Na verdade, aqui na cidade não há lugar onde possa ficar uma obra de belas artes, mesmo que tivéssemos alguma, pois nossa vida, nossas casas e ruas não oferecem nenhum pedestal adequado. Não há um prego para pendurar um quadro, não há uma estante para receber o busto de um herói ou de um santo. Quando vejo como nossas casas são construídas e pagas ou não pagas, e como é mantida a economia doméstica, admira-me que o chão não ceda sob os pés da visita que está a admirar as quinquilharias no console da lareira, e que ela não caia no porão sobre uma base apenas ordinária, mas sólida e honesta.
Não posso deixar de perceber que chegou a esta vida dita rica e refinada, dando-se um salto, e não consigo me entregar ao gozo das belas artes que a ornamentam, pois minha atenção fica totalmente concentrada neste salto. Pois eu lembro que o maior salto genuíno que se tem notícias, devido apenas aos músculos humanos, é o de alguns árabes nômades, que consta terem saltado mais de 7 metros e 60 centímetros de distância. Sem recursos artificiais, além dessa distância, o homem certamente cai de novo na terra. A primeira pergunta que eu tenho vontade de fazer ao proprietário de tão grande impropriedade é: quem lhe dá suporte? Você é um daqueles 97 que vai à falência? Ou um dos 3 que dão certo? Responda essas perguntas. Então talvez eu possa olhar suas bugigangas e achar bonitas. O carro na frente dos bois não é belo nem útil. Antes de enfeitar nossas casas com belos objetos, temos de descascar as paredes e descascar nossas vidas, trocar o belo modo de vida e a bela administração doméstica por bons alicerces. Ora, o gosto pelo belo se cultiva melhor ao ar livre, onde não há casa nem administração doméstica. Old Johnson, em seu Wonder-Working Providence, falando dos primeiros colonos daqui da cidade, contemporâneos seus, conta que eles se intocam como primeiro abrigo no sopé de algum morro e, espalhando terra por cima da madeira, fazem um fogo de fumaça para requeimar a terra na parte mais alta. Ficaram sem construir casas, diz ele, até que o solo, pela bênção do Senhor, trouxe pão para alimentá-los. E a colheita do primeiro ano foi tão pequena que tiveram de cortar o pão em fatias muito finas por uma longa temporada. O secretário da Providência da Nova Holanda, escrevendo em holandês, em 1650, para a informação dos que quisessem ocupar terras por lá, afirma mais especificamente que aqueles na Nova Holanda, e principalmente na Nova Inglaterra, que no começo não têm meios de construir casas rurais segundo seus desejos, cavam um buraco quadrado no chão, como um porão, com 1,80 m a 2,10 m de fundura, da largura e do comprimento que julgam adequados. Revestem a cova por dentro com madeira ao longo das paredes, cobrem a madeira com cascas de árvore ou alguma outra coisa para impedir o desmoronamento. Assoalham esse porão com tábuas e põem um lambril por cima servindo de forro. Erguem um telhado de toletes roliços de madeira e cobrem os toletes com torrões de turfa ou cascas de árvore. E assim podem morar com a família inteira nessas casas quentes e protegidas da chuva por 2, 3 ou até 4 anos, entendendo-se que esses porões são divididos por tabiques internos, adaptados ao tamanho da família. Os homens ricos e mais importantes da Nova Inglaterra, no início das colônias, começaram suas primeiras casas desta maneira por 2 razões. O primeiro, para não perder tempo construindo, para não faltar comida na próxima estação. Segundo, para não desencorajar o grande número de trabalhadores pobres que trouxeram da terra natal. Depois de 3 ou 4 anos, quando a região ficou adaptada à agricultura, eles construíram belas casas para si, gastando muitos milhares. Nesse caminho tomado por nossos antepassados, havia pelo menos uma demonstração de prudência, como se o princípio deles fosse atender primeiro às necessidades mais prementes. Mas agora estão atendidas às necessidades mais prementes? Quando penso em comprar para mim uma dessas moradias luxuosas, desisto da ideia, pois a região, por assim dizer, ainda não está adaptada à cultura humana e ainda somos obrigados a cortar nosso pão espiritual em fatias muito mais finas do que os do pão de trigo de nossos antepassados. Não que se deva desprezar todo e qualquer ornamento arquitetônico, mesmo nas épocas mais rústicas, mas que nossas casas primeiro se
ordem de beleza pelo contato que tem com nossa vida, como a concha do molusco, sem se revestir com um peso adicional. Mas, pobres de nós, visitei uma ou duas delas e bem sei como estão revestidas. Mesmo que não tenhamos degenerado a ponto de não conseguir mais viver numa caverna, ou numa tenda, ou usar peles de animais, certamente é melhor aceitar as vantagens, mesmo tão caras, oferecidas pelo engenho e pelo trabalho da humanidade. Onde vivemos, as tábuas e telhas de madeira, o cal e os tijolos são mais baratos, mais fáceis de conseguir do que boas cavernas. Troncos inteiros ou cascas de árvore, em volume suficiente, ou mesmo pedras chatas ou argila recozida. Falo desse assunto com conhecimento de causa, pois me familiarizei com ele na teoria e na prática. Com um pouco mais de engenho, podíamos usar esses materiais e ser mais ricos do que os mais ricos de hoje, e transformar essa nossa civilização numa bênção. O homem civilizado é um selvagem mais sábio e mais experiente, mas passemos logo à minha própria experiência. Lá pelo final de março, em 1845, peguei emprestado um machado e fui para as matas do lago Walden, onde eu queria construir minha casa. Comecei a derrubar alguns pinheiros brancos altos, pontiagudos e ainda jovens para a madeira. É difícil começar sem pedir emprestado, mas aí talvez a providência mais generosa seja permitir que nosso semelhante tenha alguma participação em nosso empreendimento. O dono do machado, quando me emprestou, disse que era a menina de seus olhos, mas eu o devolvi mais afiado do que quando peguei. Onde eu trabalhava era uma colina agradável, coberta de pinheirais, por onde eu podia enxergar o lago e uma pequena clareira na mata onde brotavam pinheiros e nogueiras americanas. O gelo no lago ainda não tinha derretido, mas havia alguns trechos descongelados. Ele estava escuro e o nível da água alto. Houve umas leves lufadas de neve nos dias em que eu trabalhei ali, mas, de modo geral, quando eu saía e ia até a estrada de ferro, voltando para casa, seus montes de areia amarela se estendiam ao longe, cintilando na atmosfera enevoada, e os trilhos brilhavam ao sol da primavera. E eu ouvia a cotovia, a pega e outros pássaros que já tinham chegado para passar mais um ano entre nós. Eram dias agradáveis, de primavera. O inverno dá a desesperança do homem, degelando como a terra, e a vida adormecida começava a se espreguiçar de novo. Um dia em que o machado se desprendera do cabo e cortei uma nogueira verde para fazer uma cunha, que enfiei calcando com uma pedra e pus de molho dentro de um buraco no lago para a madeira inchar. Vi uma cobra listrada deslizar para dentro d'água, e ela ficou ali no fundo, aparentemente sem se incomodar, durante o tempo inteiro que eu fiquei por lá. Mais de um quarto de hora, talvez porque ainda não tivesse saído totalmente do estado de dormência. Imaginei que é por uma razão parecida que os homens permanecem em sua atual condição baixa e primitiva. Mas se sentissem a prima e a Vera influência da primavera, despertando-os da dormência, forçosamente se alcançaria a uma vida mais elevada e mais etérea. Eu já tinha visto antes as cobras em meu caminho, nas manhãs de geada, com partes do corpo ainda duras e letárgicas, esperando o sol para se descongelar. No dia 1º de abril choveu, e a chuva derreteu o gelo. E no começo do dia, que estava muito nublado, ouvi um ganso extraviado, tenteando pelo lago e grasnando, como se estivesse perdido, ou como se fosse o espírito da neblina. Então continuei mais alguns dias cortando e desbastando madeira, também vigas e caibros, tudo com meu machadinho estreito, sem muitos pensamentos que parecessem eruditos ou que pudesse comunicar, cantarolando sozinho. Os homens dizem que muito sabem, vejam só, até asas lhe cabem, artes e ciências, e 1000 aparências, e o vento que arrefece é só o que o corpo conhece.
Aparei os troncos principais com 40 centímetros quadrados, a maioria dos caibros só em 2 lados e as vigas e a madeira do assoalho só de um lado, deixando o resto com costaneira. E assim ficaram retos e muito mais fortes do que se fossem serrados. Espiguei cuidadosamente as pranchas com o formão, pois a essas alturas eu já tinha pedido emprestado outras ferramentas. Meus dias na mata não eram muito compridos. Mesmo assim, eu costumava levar meu lanche de pão com manteiga e lia o jornal em que ele vinha embrulhado. Ao meio-dia, sentado entre os galhos de pinheiro verde que tinha cortado. E um pouco do perfume deles passava para o pão, pois minhas mãos ficavam cobertas de uma camada grossa de resina. Antes de acabar, já tinha virado mais amigo do que inimigo dos pinheiros, pois, mesmo tendo derrubado alguns, agora eu os conhecia melhor. Às vezes, um andarilho no mato era atraído pelo som do meu machado. Conversávamos agradavelmente por cima das lascas de madeira. Em meados de abril, pois eu não tinha pressa e sim apreço no trabalho, a estrutura da casa estava montada e pronta para ser erguida. Eu já tinha comprado o barraco de James Collins, um irlandês que trabalhava na ferrovia Witchamberg, por causa das tábuas. O barraco de James Collins era considerado ótimo em sua categoria. Quando fui vê-lo, James não estava em casa. Dei uma volta por fora, no começo sem que me vissem lá de dentro. Tão alta e recuada era a janela. Era um barraco pequeno, com um telhado em ponta, e não tinha muito mais a mostrar, com um monte de lixo de 1,5 metros de altura em redor, como se fosse uma compostagem. O telhado era a parte mais sólida da casa, embora estivesse empenado e quebradiço por causa do sol. Soleira não havia nenhuma. Por baixo da tábua da porta havia uma passagem perpétua para as galinhas. A senhora C. veio atender e me convidou para olhar a casa por dentro. Quando me aproximei, as galinhas entraram correndo. Estava escuro. O chão estava na maior parte lameado, úmido, viscoso, friorento. Só uma tábua aqui e outra ali que não resistiram à remoção. Ela acendeu uma lâmpada para me mostrar a parte interna do telhado e as paredes, e também que o assoalho se estendia por baixo da cama, me avisando para não cair no porão, uma espécie de buraco de terra com 60 centímetros de fundura. Como disse ela, eram boas tábuas em cima, boas tábuas em volta e uma boa janela. De início com 2 vidraças inteiras, só que ultimamente a gata tinha resolvido sair por ali. Havia um fogão, uma cama e um lugar para sentar. Um nenê nascido em casa, uma sombrinha de seda, um espelho com moldura dourada de um moedor de café visivelmente novo preso num toco de carvalho. E só. Logo fizemos o acordo, pois James tinha voltado nesse meio tempo. Eu de pagar $4,25 hoje à noite. Ele de sair amanhã às 5 da manhã, sem vender para mais ninguém nesse intervalo. Eu de tomar posse às 6. Seria bom, disse ele, chegar cedo para prevenir algumas reclamações vagas, mas totalmente injustas, sobre o aluguel do terreno e a lenha.